Você fica comigo, né? Você fica comigo, né? Bom. Pai do Senhor. Eu digo sempre, né, pastor Christian, que eu peço o auxílio de quem está no teclado, mas também se eu tocar teclado também é brincadeira, né, pastor? Aí deixa um pouquinho pra gente, né? Aí eu só falei, mas você tocar teclado, você quer emocionar o público. Não, ele toca para deixar eu calmo. Mas eu sempre deixo muito claro que essa relação não é uma relação de Davi e Saul. Não é o caso. Não está tocando para me exorcizar. Você está tocando para você me deixar calmo. Então, uma relação aqui bilateral, né? É binária, eu e ele, acabou. Não tem nada com vocês, não. Que bom poder estar aqui, que bom, que bom, que bom. Eu estou chegando aqui hoje, mas a minha oferta chegou antes que eu. E eu glorifico a Deus por fazer parte disso aqui. Hoje eu estou pregando, mas desde o momento que a gente estava com o projeto, a gente foi acompanhando o Brasil com uma expectativa muito grande. Hoje, por misericórdia, eu estou aqui. Eu só vi os dois de televisão. Olha como que eu estou ficando importante. Pastor Cristian e pastora Daniela, eu só vi de televisão. Poucas e raras as vezes que eu tive a oportunidade de vê-los pessoalmente. Se eu posso contar no dedo, 1 ou 2 vezes, né? E Deus é muito bom em poder me dar essa oportunidade de estar aqui com o Senhor. Obrigado, pastor Cristian, obrigado, de coração. Pastora Daniela, obrigado. Minha esposa ia vibrar muito em estar aqui com a senhora. Nossa, ela é apaixonadíssima pela senhora, pela pastora Raquel. Nossa, demais. Esposa sensacional. Ela não pôde vir, mas vai estar comigo aqui em novembro, se Deus assim permitir, né? Deus é bom demais. O Júnior e a Débora que foram apresentados pelo pastor, que estão me recebendo na casa dele, né? Falei para ele que ele tem uma mania de exagerar, né? É lógico, mas diminuindo, não aumentando as coisas. Estava contando para o pastor que eu perguntei para ele antes de vir para Boston. Falei para ele, como é que está o clima aí? Ele pode vir, está igual o Rio de Janeiro. Aí o que eu vim? Eu vim só com um moletomzinho, todo alegre, porque eu vim sem bagagem, sem muito casaco, né? Porque o casaco de vocês aqui a gente não pode usar no Rio de Janeiro, né? Só se estiver doente, né? E aí eu vim com o moletom, botei o pé do lado de fora do aeroporto. Eu liguei para ele, falei, meu filho, cadê o calor do Rio de Janeiro? Estava dando 2 graus. E aí me humilha mais ainda ele saber, não, rapaz, mas está calor. É porque eu esqueci, a referência é menos 25. Nossa referência lá de frio é 20. 20, a gente já está entortando tudo no Rio de Janeiro. Não é verdade? Bom, eu quero rapidinho apresentar para vocês aqui 2 materiais que têm abençoado muitas vidas, e abençoa muito a minha vida também, né? O primeiro aqui, o Inacreditável está disponível. Repita comigo, por gentileza. O Inacreditável está disponível. Só dando uma palhinha, eu falo sobre fé, bases muito claras, muito objetivas, nada incomum que você já não tenha ouvido, mas tentei organizar, sistematizar de forma mais simples possível, porque a gente já tem fé. A maior prova de que você tem fé é que você veio para o culto, porque quem perdeu a fé nem para o culto vem mais. Essa é a verdade. Eu vou arriscar a dizer que você já tem a fé que precisa para obter de Deus aquilo que você deseja. O problema é que você não tem uma relação muito profunda com a tua fé, porque tem um probleminha no meio aí, chamado medo de arriscar. Medo de arriscar. Você vê que a Bíblia é muito profunda, né? E em Atos capítulo 14, verso 9, Paulo está pregando para um público que nunca ouviu a mensagem dele, pastor Christian. E no meio do público tinha um cara que nunca andou porque era coxo de ambos os pés. Tem diz que Paulo, fitando os olhos nele, viu que ele tinha fé para ser curado. A Bíblia não diz que ele, que era o portador da fé e da necessidade da operação da fé, sabia que tinha fé para ser curado. Foi Paulo, pelo discernimento que ele tinha do Espírito, que viu nele fé para ele ser curado. Ou seja, Paulo, que não é dono da fé, Paulo, que não é o possuidor da fé dele, sabe que ele tem fé para ser curado. O problema é que ele que tem fé ainda não sabe que tem a fé que precisa para sair dali curado. Então Paulo startou nele dizendo, levanta-te e ponha sobre os seus pés. Às vezes a nossa relação com a nossa própria fé
é muito superficial. Não é porque ela é nova, é porque ela não foi testada. E quando a gente não testa, quando a gente não corre risco, quando a gente não levanta, quando a gente não faz, não tem coragem, a fé que está aqui dentro só vive uma teoria, só vira um pensamento, ou uma pequena declaração de fé, de um segmento religioso mais superficial, né? Então eu falo sobre isso. Agora, esse outro livro aqui, eu trouxe para fazer um pré-lançamento aqui, Avivamento de Honra. Repita comigo, Avivamento de Honra. Nesses últimos dias, Deus vai avivar o assunto sobre liberalidade, generosidade, oferta e dízimo. Por quê? Está chegando um tempo agora em que Deus vai derramar riqueza sobre a vida do seu povo. Não é porque você é rico, é por isso que você não deu glória a Deus. Não, mas eu já estou dando glória a Deus de cabeça para baixo. Eu estou dizendo que Deus deu um mecanismo, Deus deu um caminho para nós. Eu explico aqui, por exemplo, a diferença entre Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Honra o Senhor com seus bens, com as primícias do seu rendimento, e os seus celeiros se encherão, os seus lagares transbordarão. Já viu esse texto? Com Lucas capítulo 12, 14, 15, na verdade, 15, 16, 17. Onde Jesus fala que o homem que construiu um celeiro para guardar tudo que ele ia colher, e quando ele viu o celeiro cheio, ele diz, descansa, porque tem muitos para comer, beber, vive tranquilo. Ele está confiando no que ele tem do celeiro. Então qual é a diferença entre ter um celeiro cheio, que Jesus chama de loucura, e ter um celeiro cheio em Provérbios 3, 9 e 10? É porque ali ele está, em Lucas 12, 15, ele está armazenando o celeiro por medo do futuro. Em Provérbios capítulo 3, 9 e 10, o celeiro e o lagar estão cheios por causa da honra. Não tem nenhum problema ser rico, o problema é você acumular riqueza pensando que a riqueza é a garantia do futuro. A nossa garantia não está naquilo que a gente estoca, está naquilo que a gente oferta. Por quê? Porque quando você honra, você não precisa olhar para o celeiro, enquanto você está olhando para o altar. Então não fique desesperado quando o teu celeiro estiver vazio. Fique desesperado quando o teu altar estiver vazio. Porque quem manda no teu celeiro é o altar. Então quem se preocupa com o altar cheio, nunca vai ter que se preocupar por medo em estocar muita coisa no celeiro. Se você quer correr o risco de ser muito mais abençoado por Deus na área financeira, completamente, e entender um pouco sobre isso, com certeza isso vai ser de grande valia para você. Eu tenho poucos ali, trouxe bastante, graças a Deus foram todos, mas tenho certeza que é o suficiente. Não precisa empurrar, não precisa brigar, tem bastante lá. Abre a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37, verso 1 ao versículo de número 11. Glória a Deus. Ezequiel capítulo de número 37, versículo de número 1 ao 11. Se achou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Estava cheio de quê? Me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Repita comigo, sequíssimos. Ele me disse, filho do homem, poderão viver nesses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei a pele, porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu carne, estendeu pele por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito,
e assopra sobre os mortos, para que vivam. Profetizei como se me deu ordem, e então o Espírito entrou neles. Viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém? Eu acho que nós estamos bem contextualizados com essa palavra por causa dos nossos estudos aqui de EDP. Agora, haja vista que o livro do profeta Ezequiel, ele acontece em uma circunstância muito desafiadora, que é dentro do período do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico, ele foi meio que vivenciado os seus primeiros anos por Jeremias, também intensamente por Daniel e por Ezequiel. O interessante é que a primeira leva no cativeiro babilônico foi para a Babilônia Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Logo depois Ezequiel vai, e em Ezequiel capítulo 14, verso 14, a gente tem ali o nome de Daniel sendo citado junto com Jó e Noé, mostrando que Daniel era já um testemunho de identidade espiritual judaica, porque diferente de Ezequiel, como está no capítulo de número 1, que ele vivia entre os exilados junto ao rio Quebar, Daniel foi levado para a corte, para o palácio. Eles estão no mesmo cativeiro, mas em esferas diferentes e experimentando temperos diferentes desse cativeiro. Porque enquanto um está no palácio, o outro está no meio do desespero. Embora o desespero de Daniel não seja o desespero por falta, mas embora ele esteja passando por um momento de tentação, porque eu até estava falando hoje que existe uma diferença entre o cativeiro egípcio e o cativeiro babilônico, porque o cativeiro egípcio ele oprime pelo trabalho, e o cativeiro babilônico ele oprime pela sedução. Então, Daniel está passando nos testes, mas enquanto isso, está Ezequiel junto ao rio Quebar. E qual é o cenário que Ezequiel está vivendo? É o que foi relatado pelo salmista no Salmo 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, e nos salgueiros que estavam no meio dela pendurávamos as nossas harpas. Aqueles que nos levaram, os nossos inimigos, falando, nos pediam um cântico. Mas como a gente vai cantar se a gente está longe da cidade? Eles não tem como. No contexto de Ezequiel, está todo mundo desistindo. Não tem mais motivo para cantar. Mas a Bíblia fala que enquanto todo mundo está pendurando com chuteira, Ezequiel está dizendo: não adiantei estudar para ser sacerdote a minha vida toda, porque aqui não tem templo. Aqui não tem como efetivamente eu cumprir o meu chamado e aquilo que eu fui preparado. E aí Deus vai abrir os céus, e ele vai ter visões de Deus. E a partir desse momento, Ezequiel, que era para ser sacerdote, se torna profeta. E o interessante é que se ele estudou toda a vida dele por ser filho de profeta, essa visão aqui é muito complicada para ele, porque, embora seja uma visão, o capítulo 1 diz que foi um arrebatamento de espírito, isso não invalida as sensações que Ezequiel está tendo. Preste atenção nisso aqui, porque é uma visão, não é algo real, não existe um vale real, não existe ossos aqui, é uma visão, se trata de uma visão, de um arrebatamento do espírito. Está aqui no capítulo 1, mas eu reafirmo, o fato de ser uma visão não quer dizer que essa visão não esteja passando algumas informações para quem está tendo a visão. Vou te dar mais ou menos um contexto para isso. Lembra quando João foi para a ilha de Pátimo e na ilha de Pátimo ele teve visões? O texto diz que quando ele, no capítulo 5, viu o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e foi investigado alguém para abrir o livro, e não foi achado ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, o que ele fez? Chorava. E o texto diz que ele chorava muito. Eu te pergunto, como que o céu é um lugar onde as pessoas choram?
Por que João está chorando no lugar onde a Bíblia diz que as nossas lágrimas serão enxugadas? É porque, na verdade, João não está efetivamente indo para o céu definitivamente. Ele está com o corpo dele preso na realidade humana, só o espírito que está arrebatado. Então, enquanto a mente dele está no céu, as realidades da vida deles e valores estão na terra. E por isso que ele chora, porque se chorar é uma coisa humana, da terra. Então, por que ele está chorando? Porque a mente dele está presa às coisas e valores da terra. Isso quer dizer o quê? É que Ezequiel também está preso a coisas ainda da visão natural, e não da visão sobrenatural. Agora você imagina, sacerdote não chega perto de morto. E aí Deus pega ele e coloca ele no meio de um vale, que é praticamente quase que um cemitério ao ar livre. Como foi desafiador para ele isso? Como foi profundo para ele isso? Você imagine como foi complicado para isso, para ele. Mas Ezequiel está no vale na visão. O que é um vale, gente? O vale é depressão entre montanhas. São Paulo se tem muito isso, né, pastor? O vale, tem muito vale. Eu preguei lá em Taubaté, eu falei sobre o vale, ali é uma região de vale, né? E o vale é um lugar muito fácil para você entrar, porque para entrar é só descer a montanha. Agora, para sair, você tem que subir, porque em volta é montanha. Por isso que é uma depressão, é um vale, é uma parte profunda. Então, é um lugar difícil. Para ele, já sabe, símbolo de dificuldade, vale, deserto. Falou de vale na vida do crente, a gente já sabe do que se trata. Falou de deserto, a gente já sabe do que se trata. Agora, o que é interessante é que foi a primeira vez que Deus levou o que Ezequiel foi para o vale. Não foi a primeira vez. O capítulo 3, versículo de número 22, do capítulo do livro de Ezequiel, diz que Deus falou com ele: levanta-te e desce ao vale, porque lá eu falarei contigo. Enquanto ele desce, o texto diz que ele se deparou com a glória que já estava no vale. E ele, se deparando com a glória, cai. Ele cai como morto. E o texto diz que o Senhor falou para ele: põe-te de pé, porque eu falarei contigo. Aí ele diz: e o Espírito entrou em mim, e eu me coloquei de pé, e o Senhor falou comigo. E qual é a diferença do primeiro vale para o segundo vale? É porque o primeiro vale Deus convidou, o segundo vale Deus levou. O primeiro vale, Deus falou com ele. O segundo vale, Deus falou por intermédio dele. Isso quer dizer o quê? É que tem vales na nossa vida que não tem a ver propriamente com a gente. Tem a ver com o público que a gente vai falar no futuro. Porque, na verdade, o primeiro vale não é o Deus convidando para a dor. É Deus convidando para um processo de autoridade. Isso quer dizer, é que ninguém consegue pregar para vales, para ossos no meio de um vale, se ainda não teve um particular no mesmo vale com Deus sozinho. Ali, todos os ossos estão caídos porque desprezaram a glória. Mas Ezequiel caiu porque amava a glória. É diferente quando você cai pela glória, e a diferença é quando você cai porque rejeitou a glória. Aqui, a Bíblia está dizendo é que Deus está convidando ele: vem para o vale, vou fazer contigo algo semelhante com aquilo que eu vou fazer com o seu público um dia. Porque assim como um dia você caiu no vale, e eu falei para você se colocar de pé, e o meu Espírito entrou em você, eu também vou fazer um público inteiro de mortos passar pelo mesmo processo, pela palavra que está saindo da tua boca. Deixa eu te dar uma palavra aqui. Deus não está te dando uma dor, Deus não está te dando uma porta fechada, Deus não está te dando uma crise, Deus está permitindo tudo isso. Sabe por quê? É porque Ele está criando autoridade para você. Oh meu Deus, Deus está dizendo assim: eu estou aumentando o teu currículo, aumentando a tua capacidade. Lá no Brasil tem uma palavrinha dizendo lugar de fala. Isso é muito visto no ambiente político. Você não tem lugar de fala porque você não tem autoridade para falar sobre isso. Você não é isso, você não passou por isso. Ei, no mundo espiritual, Deus também preza por esse princípio. Sabe por que tem horas que a gente vai visitar vales profundos? É porque um dia Deus vai levar a gente lá para resgatar quem está lá embaixo. Quer dizer o quê? Não é depressão, não é ansiedade, é curso, é preparação. É Deus te dizendo: eu estou te habilitando para ser uma autoridade. Porque quando todo mundo disser: você não conhece a minha vida, ei, você vai contar: senta aqui que eu vou te contar. O quê? O que não me matou, me fortaleceu. Oh glória, oh glória. Glória a Deus. Ezequiel sabe o que é vale, só que ele não sabe o que é um vale cheio de ossos. E aí o texto diz que Deus vai
faz ele andar ao redor dos ossos. Olha o desafio. E ele identifica uma coisa: são numerosos. E tem um outro problema, que estão sequíssimos. Superlativo absoluto. O Dr. Russell Norman Champlin fala uma coisa muito interessante no seu comentário. Ele diz que se a visão não fosse uma visão, o estado dos ossos estaria muito delicado. Por quê? Porque o tempo de exposição ao sol e ao frio da noite vai tirando as propriedades sólidas do osso. E o osso vai perdendo essa propriedade de dentro para fora, não é de fora para dentro. Quando Ezequiel dá uma olhada, ele faz uma análise, ele está dizendo assim: ei, os ossos estão prestes a quebrar. Tão sensíveis que ao pequeno toque quebrariam se fossem reais. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer que você negue o problema. Reconhecer que os ossos estão sequíssimos e não secos não é um problema e não é uma confissão de incredulidade. Porque Jesus, quando foi expulsar o demônio do menino, do pai do menino lá, que o pai trouxe para os discípulos, ele perguntou: há quanto tempo isso acontece? Sabe o que Jesus está nos ensinando? Não negue o problema. Mas repita isso, eu quero que você pegue isso. Fé não é negar o problema. Fé é negar o problema, um local e um lugar de influência. O que isso quer dizer? Eu vejo o problema, mas ele não influencia a minha tomada de decisão. É mais ou menos isso. Sequíssimo. Está no último estágio para quebrar. Mas olha o interessante aqui. É que eu vejo na Bíblia que Deus permite algumas coisas acontecerem para chegar ao limite. Eu acho que o pastor Christian sabe muito bem sobre isso. Por que Deus espera as coisas chegarem no limite? Lembra quando Deus falou para Abraão: Abraão, pega as tuas coisas e vaza daqui. Isso aqui é uma visão, é uma linguagem, segunda versão carioca. Vaza daqui. Aí Deus falou para ele assim: de ti eu farei uma grande nação. Só que a esposa dele era estéril. O que isso quer dizer? É que Deus vai chamar um casal de velhinho, que já estando velhinho, ainda tem um problema da esterilidade com a mulher. Sarai era estéril. Ele tinha 75 anos quando saiu de Ur. 24 anos depois, Deus falou para ele: rapaz, eu vou te abençoar, tua descendência vai possuir essa terra. Você sabia? Aí ele falou: Deus, eu tenho andado sem... você sabe disso aí. Está aqui Ismael. Ele: não, rapaz, Ismael é o teu jeitinho. Tem muita gente colocando o nome de Isaac em Ismael. Não é milagre, é jeitinho. Não, mas eu batizei de Isaac. Não, a origem dele é Ismael. Porque ele tem a assinatura da tua tentativa e não a assinatura da minha intervenção. Aí o texto diz que Deus falou para ele assim: você será pai com Sarai. Aí ele riu. Eu fico pensando, ele riu de Deus? Não, riu dele. Sabe por quê? Ele diz: como que um homem com quase 100 anos, uma mulher com quase 90, pode ter filho? Sabe o que ele está dizendo? Ô Senhor, se o Senhor tivesse vindo um pouquinho antes, uns 10 anos antes, eu acho que eu conceberia a ideia de que essa palavra caberia na minha vida. Quem já teve a sensação de que quando Deus fala uma coisa, parece que ela nunca se encaixa no seu presente momento? Aprende uma coisa: Deus, quando te faz uma promessa, Ele te levou ao sobrenatural. E para te levar ao sobrenatural, o natural tem que confrontar o sobrenatural. Então toda promessa parece uma loucura quando você ouve. Mas um dia, quando você viver, você vai entender que você não precisou entender para viver. Você só está entendendo porque está vivendo. Oh meu Deus, graças a Deus, acho que meia dúzia deu glória a Deus ali. Eu estou falando para você, é que quando Deus falar uma coisa com você, Ele nunca vai falar com base no que você está vivendo. Ele vai falar uma loucura, que para você é loucura, mas para Deus já é uma realidade. Porque para Deus, passado, presente e futuro não faz diferença. Então Ele visita o futuro, volta para o teu presente, avisa o que fez e faz como profecia. Eu estou mandando, oh meu Deus, eu não sei se você pegou essa palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Não passou o tempo. Não, a gente ri, não ri? Aí quando Deus falou comigo: pastor, você conhece Caxias? Em Bahia você não conhece não. Não, em Bahia não. Jesus também não conhecia, falou que eram os confins da terra. Lá em Orlando eu perguntei: alguém conhece Bahia? Não é pior que tinha uns dois doidos lá em Bahia? Em Orlando?
Irmãos, quem ia imaginar que eu de Imbariê eu ia visitar a quantidade de países que eu visitei? Pior, eu era o problema da minha família. Quando a promessa chegou, minha família riu. Isso é fogo de palha. Palha eu não sei não, mas que o fogo está hoje até hoje ardendo, tá. Promessa de Deus é assim. A gente dá uma risada quando ouve. Por quê? Porque a gente acha que a gente passou do tempo da palavra. Porque se Deus tivesse vindo antes, as coisas estavam um pouco mais adequadas. Deus não precisa de cenário favorável para fazer milagre. Talvez, vou te falar uma coisa aqui, agora que vai engrossar o caldo. O que é? É que Deus falou com ele 24 anos depois. Quantos anos? Você sabe quanto que ele foi ter, Isaac? Com 25 anos depois. Ele tinha 100 anos. Só que isso foi no capítulo 17 de Gênesis. No capítulo 18, pastor, vou te mostrar como que Deus deixa os ossos ficarem sequíssimos. Capítulo 18, verso 11. Cessou-se os costumes das mulheres em Sara. O que isso quer dizer? Havia uma possibilidade de Sara ainda gerar naturalmente. Deus falou, não, ainda não está pronto para o milagre. Eu vou riscar a última possibilidade de algo racional ser explicado na vida dela. Tem hora que Deus deixa piorar demais para melhorar depois. Agora, vou te falar uma coisa. Recebe isso aqui. Quando piorar demais, é porque vai melhorar muito. Os ossos estão sequíssimos. Parece que o ventre já secou, o corpo já está morto. Aí Deus está dizendo, o corpo passa, o ventre passa, mas as minhas palavras não hão de passar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ainda está de pé a palavra. Fala para ele, ainda está de pé a palavra. Não importa o diagnóstico, não importa os homens falando, não importa os ossos secos, ainda está de pé a palavra. A palavra está de pé, mas os ossos estão secos, mas não estão quebrados. Quer ver uma coisa? O texto diz que a visão está acontecendo. Deus falou para Ezequiel, poderão viver esses ossos, ou seja, eu posso criar vida a partir desses restos mortais. Aí ele falou, Senhor, tu, sabe o que ele está dizendo? A coisa está tão complicada de identificar alguma melhora a partir disso, que eu não vou te dar opinião. Aprende isso, se você não sabe dizer coisas boas, então não diga nada. Se você não tem uma palavra de fé, não diga nada. Se você não tem uma palavra positiva e otimista, não diga nada. Diga, eu retiro a minha insignificância, fico quieto. É melhor o Senhor falar e eu reproduzo. Porque quando eu não tenho o que falar, a Bíblia fala. Quando eu não tenho o que orar, a Bíblia me ensina a orar. Quando eu não tenho o que falar e a vontade vem de reclamar, pega um salmo e começa a adorar. Por quê? Porque quem reclama fica mais tempo no deserto que deveria. Mas quem adora já aprendeu a lição do deserto. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar uma coisinha. Você sabia que a restauração de Israel, por meio das profecias de Ezequiel, começa a partir do capítulo 36, verso 15, que é um capítulo anterior, logicamente, ao capítulo 37. Se for ver o versículo 25, tem uma profecia que a gente conhece. Eis que vos darei um coração novo e um espírito novo, e porei dentro de vós. Ele diz, eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe o que é isso? É um coração sincero e sensível. Coração de carne, sensível ao toque. Coração de pedra, insensibilidade ao toque. Por que Israel teve que visitar o vale da Babilônia? Se tornaram religiosos. Jeremias capítulo 7. Quando Jeremias estava pregando, Deus vai trazer juízo sobre isso, sobre a cidade. O povo dizia assim, templo do Senhor, templo do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Deus não vai permitir a cidade ser invadida porque a casa dele está aqui. O povo pensava que Deus estava ali protegendo só por causa da casa. O que adianta ter uma casa se eu não estou lá? Para vocês, irem para a festa é só um ritual, mas não é um canal de relacionamento. Sabe quando que a gente tem que visitar o vale para receber um novo coração? É quando Santa Ceia vira petisco, batismo vira banho e culto vira reunião social. Você já percebeu que quando a gente começa a ficar muito insensível, Deus coloca a gente no vale da solidão? Porque lá ninguém alcança a gente, nem profeta alcança a gente lá. E Deus está dizendo, tem hora que eu tenho que te levar para o deserto, porque assim é o único lugar que você me ouve. Aí você diz assim, não entendi, me dá um texto da Bíblia, entendo. Deus entra dentro do problema conjugal de Oséias. No capítulo 2, verso 14, está lá.
o Deus falou assim, e eu atrairei para mim, usando a relação de José e sua esposa. O texto diz que ele usa a relação para ilustrar a relação dele com Israel. Aí no capítulo 2, verso 14, está escrito assim, e eu atrairei para mim. Se atraiu porque estava longe. E ele diz, pegarei ela e a levarei para o deserto. Aí diz, e lá lhe falarei ao coração. Aí ele diz, e eu lá restituirei as suas vinhas. O que é vinha? Aonde se planta o quê? Videiras. Videira faz o quê? Uva. Uva faz o quê? Vinho. E o vinho é o quê? Símbolo de quê? Alegria. Sabe o que ele está dizendo? Eu contra tudo e contra todos vou te dar alegria no deserto. Porque não é o lugar que tem que te dar alegria, é a companhia. Você entendeu agora por que o mundo não te entende? Você está passando uma situação tão difícil nesse vale. Aí Deus está dizendo assim, se o mundo entendesse a alegria que você tem de caminhar comigo, porque o que te faz feliz não é os Estados Unidos, não é a América, não é Londres, é a companhia que te trouxe para cá, é com quem que você anda, não é o que você tem no bolso, a quantidade de carro, ou a quantidade de mansão, ou a quantidade de cabeça de gato que tu tem em Valadares. O que te faz ser feliz é a companhia de Jeová. Você pode estar no vale, mas foi Deus que te levou, cara. Quando Deus quiser te provar, Ele vai te pedir coisas difíceis para você. Poderão reviver esses homens? Que pergunta difícil. Tem hora que Deus vai fazer perguntas difíceis para você. Sim. Tem hora que Deus vai colocar você em um cenário que parece que tudo que vai quebrar. Mas aprenda uma coisa aqui. O texto diz que eles não estão quebrados. Repita comigo. Estão sequíssimos, mas não estão quebrados. Deus tem, na Bíblia, mostrado para a gente que Deus tem um mistério com os ossos. Lembra quando José foi profetizar antes da sua morte? Ele disse, Deus vos visitará e vai tirar vocês daqui. Eu sei que eu não vou estar vivo, mas faz um favor para mim. Pega os meus ossos e leva daqui. Aí você diz assim, poxa, complicado isso, né? Jesus está sendo crucificado no meio de dois ladrões. O ladrão da esquerda, sempre é o ladrão da esquerda. Jesus virou assim, ó. Pega o tu. Por que se você é o Cristo, por que você não desce e leva a gente também? Aí o ladrão da direita falou assim, ó, tô brincando, mano, não sei se é da esquerda ou da direita, tô brincando, tô ilustrando aqui. O ladrão da direita falou assim, olha, rapaz, você está aqui, a gente está aqui porque merece, a gente está aqui porque é justiça, agora é ele o que fez. Lembra-te de mim quando entrar no reino, está tudo bem. A Bíblia diz que está chegando 3 horas da tarde. Jesus fica 6 horas agonizando na cruz, de 9 até as 3. Quando chega a 6ª hora, o texto diz que ele percebeu que tudo estava cumprido. Ele pediu água, deram vinagre para ele. Aí o interessante é que os judeus pediram que os corpos fossem retirados. Um crucificado, segundo os estudiosos, poderia ficar até 3 dias agonizando na cruz, porque a morte era lenta. E se o crucificado mantesse o seu corpo ereto para que o seu pulmão não asfixiasse, era mais lento ainda. Então tira os corpos porque é tempo de festa. O texto diz que foram lá no ladrão da direita e esquerda quebraram os ossos. Quando chegaram em Jesus, não quebraram. Não é porque ele estava morto, é porque tinha uma profecia. E nenhum dos seus ossos serão quebrados. Sabe o que ele está dizendo? Eu permito ficar sequíssimo, mas quebrar eu não deixo não. Sabe o que isso quer dizer? O Deus que permite a crucificação, Ele impõe limite para o nível de agressão dela. O Deus que permite o vale, Ele colocou um limite. Chegou no limite, Deus está dizendo, chegou daqui para cá, agora quem vai fazer sou eu. Quer ver uma outra coisa? Toda vez que você vê esse texto e lê, lembra, isso aqui é uma humilhação. Por que uma humilhação? É porque colocar os restos mortais de alguém expostos ao tempo é uma humilhação para a memória do morto. Só que tem uma coisa na Bíblia que me chama a atenção. O que é? O texto diz que Elias tinha um filho chamado Eliseu. Foi um grande profeta. Levou porção dobrada do seu pai, do seu mestre, do seu rabi. E o texto diz que ele fez grandes milagres. Ele ficou doente, morreu. Aí o texto no capítulo 13, versículo de número 15, alguma coisa assim, mas lá no 2º livro dos Reis, o texto diz que havia alguns homens levando um homem para sepultar.
quando os moabitas entravam na viração do ano, o texto diz que eles, com medo dos inimigos, pegaram um homem morto e jogaram dentro da sepultura de quem? De Eliseu. Aí eu te faço uma pergunta, pastor. Por que a sepultura de Eliseu está aberta e os ossos estão expostos? Ele é um homem de tremenda honra, de relevância para o reino norte. E por que alguém deixou a sepultura aberta? Conjectura minha, me permita isso. Você já pensou alguém dizendo assim, a gente não podia contra ele vivo, mas vamos manchar a imagem dele morto? Porque ninguém se metia com ele vivo, ele clamava, acabou, todo mundo ficava cego, ninguém se metia com ele. Mas pensa Deus falando, não, deixa abrir a sepultura. Eles estão montando um cenário de vergonha, mas eu estou montando um cenário de dupla honra. Porque através da mão de quem está querendo te envergonhar, Deus está permitindo um cenário para colocar você em dupla honra. Por quê? Porque já se ouviu profeta ressuscitando morto estando vivo, mas nunca viu um profeta morto ressuscitar o outro morto mesmo estando morto. Isso quer dizer o quê? É que você pode estar no estado de osso, mas você ainda é um perigo para Satanás. Porque você nesse estado tem mais unção do que você possa imaginar. Porque crente que tem unção até no tutano dos ossos. Oh, glória! Deus tem um negócio com ossos, cara. Agora para pensar aqui. Os ossos estão sequíssimos. Se estão sequíssimos, estão ao toque, pode quebrar. Eu sei que é uma visão, mas a visão está respeitando realidade como se fosse normal. Agora para pensar. O texto aqui, enquanto ele profetiza, dando ordem, o texto diz, e enquanto eu profetizava, houve o quê? Um ruído. Um reboliço e um ruído. Por que isso? Primeiro, reboliço é movimento. Ruído é o atrito entre os ossos. Eu te pergunto, se ao leve toque os ossos quebrariam, por que eles estão se batendo e não estão quebrando? Aprende uma coisa. Quando o homem toca, ele quebra. Quando Deus toca, ele restaura. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu respeito muito a medicina, a ciência, mas vou te falar, tem coisa que não é para médico. Até se o médico botar a mão, ele estraga. Por quê? Porque existem limitações na ciência, mas não existem limitações no poder de Deus. Por quê? Porque se o homem tocar pode até quebrar, mas Deus falou, não te chamei para montar ossos, eu te chamei para profetizar sobre ossos. Por quê? Porque tem coisa que não é o bisturi que resolve, tem coisa que é a palavra na boca de Deus que resolve. Oh glória! Oh glória! E quando há um ruído, há uma quebra de silêncio. Grita no ouvido da pessoa que está ao teu lado. Não vou gritar no teu ouvido não, porque você está de fone, mas grita na pessoa que está ao teu lado. Diga para ele assim, Deus está quebrando o silêncio do teu vale hoje. Diga, e quando ele quebra o silêncio, é porque ele vai transformar o vale em um ambiente de exército armado. Nunca foi sobre ossos, sempre foi sobre o exército. Eu estou sentindo Deus aqui. Deus está dizendo, vai ser uma noite de restauração. E sabe qual é o teu discurso? Não tem mais esperança para nós. Deus está dizendo, muda o discurso. Por quê? Olha aqui, aprende. Quem fica observando muito o cenário, fica surdo para o que Deus está falando. Pega essa aqui. Pega essa. Presta atenção. Está chegando um tempo para vocês nessa nação que está entrando em colisão, está entrando em frequência com a oração do pastor. Vai chegar um tempo de tanta prosperidade e bênção para vocês e liberdade. Então para de olhar o cenário e começa a olhar o que Deus fala. Você está entendendo agora? Lembra de Elias? Elias virou para Acabe, sobe, come e bebe. Porque quem oferta no altar o que está em escassez, vai ouvir palavras escassas do céu na terra. Ninguém está ouvindo, mas Elias está ouvindo. Eu vejo o quê? Não, eu ouço o barulho de uma abundante. Aí alguém que ouve isso vai fazer o quê? Cadê essa chuva? Aí ele vai para o monte e diga para o moço, vai lá e vê, dá uma olhadinha para a banda do mar. Vê o que você vê. O texto diz que ele vem e volta 8 vezes. Quantas vezes? Uma que ele foi, a outra 7 vezes que ele foi e voltou. Na 8ª vez. Eu pergunto para você, por que 8 vezes?
Você sabia que quando Deus resolveu acabar com a terra através do dilúvio, sabe quantas pessoas tinha dentro da arca? 8. Você sabe que na posição de filhos de Jessé, pai de Davi, você sabe qual era a posição que Davi, ele estava no meio dos filhos? Ele era o mais novo, tinha 7 na frente dele, então ele era o 8º. 7 quer dizer o quê? O número 8 é um número de novas coisas. É de esquecer o passado e se apegar com o presente de um futuro brilhante. Sabe o que Deus está dizendo? Faz igual Elias. Você está orando. Mesmo que você ouça diagnósticos errados, diagnósticos desesperadores, não pare de orar. Por quê? Porque quem ouviu abundante chuva, não para mesmo quando tem um diagnóstico errado. Ele diz, eu sei o que eu ouvi, então eu vou orar até que um sinal apareça. E aí quando ele chega, ele diz assim, o que? Ai mestre, o que? Eu vejo o que? Uma nuvem do tamanho da mão de um. Não é que é pequena, é a distância que é grande. Quando chegar perto você vai ver e vai perceber que esse negócio vai tomar volume. Aí ele disse assim, agora vamos, está pronto. O que? O que eu ouvi você acabou de ver. Só que você viu em pequena fração, mas isso vai crescer muito rápido. O que Deus está para fazer vai crescer muito rápido. Quem tem fé já se empolga com uma pequena nuvem. Quem tem fé já se empolga com uma pequena palavra. Quem tem fé não precisa de muita coisa. Uma migalha dá um milagre para ele. Oh, meu Pai, se coloca de pé dando glória a Deus. Oh, aleluia. O problema é esse. A gente precisa de muito. Eu quero que um anjo desça do céu, que um profeta bota a mão na minha cabeça, fala meu CPF, meu passaporte. Para com isso. Você não precisa de muito. Você precisa de uma palavra. Quem tem uma palavra precisa. Não, quem tem uma palavra já tem tudo que precisa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Olha o que Ezequiel viu. Os corpos no chão, pastor Christian. Corpos no chão. Estão como mortos. Não tem espírito. Aí Ezequiel pode ter pensado, Ezequiel, não deu tempo nem para pensar. Ezequiel, se eu e você estivéssemos uma, nossa, as primeiras 5 fases do milagre foi maravilhoso, mas eu acho que é só até aqui, né? O milagre ficou incompleto. Deus falou para ele, não, profetiza a segunda fase. Porque tem milagre que eu faço em uma fase só, e tem milagre que ele faz em 2. Aí você diz assim, não é bíblico. É sim. Jesus curou um cego. Aí a primeira vez que ele curou, ele falou, o que você vê? Eu vejo um monte de homem como árvore. Eu vejo árvore andando. Você já viu essa visão? Aí ele falou, não, agora você vai para a segunda fase do milagre. O que você vê? Aí ele disse, agora eu vejo homens. Lembra da mulher do fluxo de sangue? São Marcos diz isso. Ela tocou e foi curada, não foi? Ela sentiu que aquele mal tinha parado. Quando ela confessa para Jesus, falou, vai, olha só, a tua fé te curou. Seja tu curada de todo esse mal. Ainda tinha mal nela. Para ela receber a segunda fase do milagre, que era efetivo, ela teve que confessar e contar a verdade. Paulo disse, aquele que começou a boa obra. Talvez você está entrando na primeira fase do teu milagre. Mas tem gente que já está saindo da primeira para a segunda. Não desanime, porque é só um pequeno intervalo. A segunda fase está chegando aí para fechar com chave de ouro. Porque às vezes a gente acha assim, mas já é muito bom, né, Senhor? Mas eu acho que não vai acontecer mais, não. Não vai acontecer. Deus está dizendo, vai sim. Só acredita. Não fica olhando para os corpos no chão. Não fica olhando para os documentos que só foram a metade. Profetize. Não profetize segundo o que você está vendo, profetize o que eu estou falando. Para de prestar atenção. Aí o texto diz que ele se levantou um exército grande. Deus está dizendo, você sabe por que eu insisti com você, Ezequiel, para falar? Porque você via ossos, eu já vi exército. Para de ver problema e começa a ver solução. Diz, Senhor, transforma isso aqui no ministério. Transforma essa crise aqui numa autoridade. Transforma essa circunstância totalmente adversa contra mim, transforma a favor. Só Deus pode pegar uma história como de Mardoqueu e transformar que aquilo que poderia para matá-lo,
foi aquilo que Deus usou para se livrar de seus inimigos. Eu não sei você, mas eu acredito tanto nesse milagre. Eu acredito tanto. Mas às vezes, Deus, para fazer o milagre final, vai ter que mandar um vento. E você, no desespero, pode pensar: pô, já estou no vale, agora vai vir vento. Mas aprenda, nem todo vento é ruim. Tem vento que quando vem de Deus, o vento quando é Deus que faz soprar, ele não vem para destruir. Ele vem para trazer de longe o que está perto. O Espírito não estava no vale, mas ele diz: sopra sobre esse mortos, ó Espírito. Está dizendo, eu convoco o Espírito para dentro do meu vale. Porque quando você convoca, o que está longe vem para perto. Lembra quando o povo de Israel estava enjoado de comer maná? Era maná milanesa, era maná era maná frita, era maná embanado, era maná para todo lado. Aí ele: Senhor, não aguento mais. Moisés falou assim: Senhor, o povo está reclamando. Aí Deus falou assim: fala para o povo que amanhã vão comer carne para sair pelo ouvido. Deus é o único que promete carne e dá carne. E vai sair pelo ouvido. E ele disse assim, aí Moisés falou assim: Senhor, o quê? De acordo com o diagnóstico que eu estou vendo, a geografia que a gente ocupa, a quantidade de gente versus fome, necessidade e a situação que estamos vivendo, nem todo gado do mundo seria o suficiente. Aí Deus está dizendo assim: ô Moisés, você está falando com quem, Moisés? Você está falando comigo, Moisés? Deixa comigo. Aí o texto diz que no outro dia Deus fez soprar um vento e trouxe as cordonizes que estavam no litoral para dentro do deserto. Não, e não trouxe somente quem estava longe do deserto. Quem deveria estar voando alto passou a voar baixo. Ou seja, o vento faz duas coisas: traz o que está longe para perto e traz o que está em cima para baixo. Você sabia que quando Deus falou para Moisés: Moisés, por que o povo está reclamando? Por que você está orando, Moisés? Manda o povo marchar. Deus abriu o mar. E quem abriu o mar para Deus? Um vento. Só que o vento foi contrário, porque o mar não se abriu de Moisés para o outro lado, ele se abriu do outro lado para Moisés. Por isso que os pés passaram a seco, porque ficou a madrugada todinha Deus secando com o compressor dele. Aí alguém poderia ir: mas o vento é contrário. Filhão, quando o vento é de Deus, até quando é contrário é a favor. Até quando é ao contrário é a favor. Eu não sei você, mas eu creio no milagre. Eu creio no milagre. E o maior milagre, vou te falar, um dos maiores milagres que Deus está fazendo e para fazer, exige uma cooperação sua. Qual é? É a cooperação de atender o chamado. Quem sabe não tem gente aqui dentro que está numa situação tão complicada, que se tornou tão religioso que perdeu. Aprende isso, todo religioso se cansa. Porque a religião está baseada em fazer. Ele acha que fazendo vai ter muita comunhão. O espiritual não. É relação, relações, relação. Intimidade. Cria vida. E aí tem gente que se afastou do caminho do Senhor porque se tornou religioso. E aí o problema é que ele se perdeu nele mesmo. E acabou que seus ossos ficaram secos. Mas eu vou te falar, por mais que você tenha se afastado do caminho do Senhor, Deus não permitiu que o diabo te quebrasse. Porque até para o diabo Deus colocou limite você nessa situação. Vou te falar uma coisa, talvez o teu caso seja semelhante. Você diz assim: eu vou lá na igreja que eu quero visitar. Todo filho pródigo quer visitar a casa do pai, mas ele tem consciência que, concepção dele, que ele não tem mais lugar para ser filho. Mas uma vez filho para sempre. E a maior prova disso é que você de vez em quando vem para a igreja. Aí tu pergunta lá na portaria: você veio aqui fazer o quê? Ele: vim visitar. Era a mentalidade do filho pródigo. Vim aqui somente para ser freelance. Aí o pai falou: freelance não. Manda trazer a melhor roupa, anel no dedo, sandália nos pés e vamos matar aquele bezerro cevado, que hoje é dia de churrasco, porque aquilo que estava morto reviveu e o que estava perdido foi achado. Quem sabe você não está nessa mesma situação hoje, afastado do caminho do Senhor, e precisa retornar agora. Eu quero te dar a oportunidade para você retornar para Jesus agora. Quero conhecer a primeira pessoa que vai voltar para Jesus agora. Feche seus olhos. Talvez a pessoa que está aqui está incomodando, dizendo assim: eu não sei se eu vou. Ajuda essa pessoa. Fala para ela: para de resistir o que é mais forte que você. Deus te trouxe aqui para falar contigo. E está dizendo que Ele quer fazer um milagre de restauração. Ele quer restabelecer a sua esperança. Ele quer dar perspectiva de futuro, um destino para você. Chegou o momento de você voltar para Jesus. E você que está aqui,
que você entrou sem esperança, dizendo: eu já tentei todas as religiões, todos os segmentos de fé, mas nenhum deu certo. Eu vou te falar, o problema é que você trocou de religião, mas nunca conheceu uma pessoa. E a pessoa que você precisa conhecer hoje é Jesus. E ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. Sabe o que isso quer dizer? É que você não vai precisar buscar em coisas humanas o que você só pode achar em Deus. Tem alguém hoje que queira tomar essa decisão e fazer esse momento um momento especial para a sua vida, para a sua família? Tem alguém? Eu quero orar por você, eu quero entregar você na mão do Senhor, eu quero realizar essa oração junto com você, junto com a igreja. Se tem alguém do teu lado, ajuda ele. Aprenda, o diabo convida todo mundo para trazer, para tirar a gente da igreja. O problema é que a gente fica tímido quando a gente precisa convidar alguém para ir lá na frente. É um momento da tua vida, é um momento da tua história. Você pode mudar agora toda a tua vida por completo. Mas se não tem ninguém, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Mais alto. Ele tem um tempo de restauração para a sua vida. Você crê nisso? Levanta a tua mão e dá glória, pastor, por favor. Deus abençoe. Obrigado, pastor.